Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, digno de honra e glória. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, Senhor, e só tu, ó Pai, é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. A minha alma engrandece-te em ti, Senhor, porque o Senhor é santo, fiel, justo, santo, santo, santo. Quero aqui, ó Deus, iniciar este momento, mais um dia de leitura da palavra santa do Senhor. Este momento, ó Pai, que a minha alma regozija-se em Ti. Pai, toma, Pai, a minha vida e a vida deste que está ouvindo, Pai, a minha voz neste exato momento. Que a minha voz seja como um bálsamo para a sua alma, que venha trazer a paz que intercede todo entendimento. Aquela paz que o Senhor disse que deixaria a tua paz para conosco, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por este momento que eu consagro esta leitura a Ti. Quero aqui, queridos e queridas amados do Senhor, cumprimentar a todos com o beijo santo do Senhor. Meu desejo é que você esteja em paz, esteja bem, esteja confiante que sozinho você não está. Convido aqui a todos neste momento se alegrar comigo neste canal dos corações ensináveis. Que o Senhor possa estar te enchendo de favor e graça. Lembro aqui de cada um, se estiver curtindo estes áudios das leituras, que não esqueçam de dar o seu joinha para que outras vidas também possam ser alcançadas. Amém? Hoje aqui nós vamos ler o capítulo 16 do Evangelho de João, para a glória de Deus, e convido a todos aqui meditar comigo e aprender, né, através desta palavra que é fonte de vida para todos nós. E lembrando que na leitura anterior nós aprendemos sobre que todos os cristãos, né, não está sozinho, né? Se você não ouviu, eu convido voltar lá e vai encontrar as leituras que estão sendo feitas. Eu estou aqui lendo o livro do Evangelho de João e hoje nós vamos estar no capítulo 16, onde João vai falar que os discípulos não devem se acovardar, né? Não só os discípulos, mas todos aqueles que crer, que dizem-se ser cristãos, né? Então diz assim no versículo 1 do capítulo 16: os discípulos não devem se acovardar. Eu disse tudo isso para que vocês não se acovardem. Expulsarão vocês das sinagogas. Lembrando aqui que o Senhor, quando ele diz assim, né, e disse tudo isso para que vocês não se acovardem. É importante que ouça o capítulo 15 para que consigamos, né, dar continuidade no entendimento. Então, isso aqui aconteceu depois que o Senhor, né, Jesus ali estava falando para os seus discípulos a respeito de quem está unido a Jesus produz fruto, né, e que o fruto do discípulo é o amor. E depois o Senhor falou, né, para que as testemunhas de Jesus, né, e o ódio do mundo. Então, que o Senhor estava ali encorajando todos eles
para que continuasse a obra que o Senhor Jesus iniciou. E ali o Senhor falou, né, que o mundo, né, se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim, né, mas o Senhor encorajou. Então hoje essa leitura do capítulo 16 vai estar dando sequência, né, no entendimento do capítulo 15. Por isso que é importante, se você está aqui e acompanhando as leituras, ouvir desde o início. E eu vou começar novamente a leitura, que vai dos 16, que nos fala que os discípulos não devem se acovardar. Eu disse tudo isso para que vocês não se acovardem. Expulsarão vocês das sinagogas, e vai chegar a hora em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. Eles farão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu disse tudo isso para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu disse. O Espírito vai desmascarar o mundo. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas por que eu lhes disse essas coisas? A tristeza encheu o coração de vocês. Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é pecador? Aquele que não acredita em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado. Versículo 12. O Espírito vai guiar o testemunho dos discípulos. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão conhecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Versículo 16. A angústia se transformará em alegria. Vou ler de novo, mais uma vez, para esta palavra ter vida no seu coração e esperança. Olha o que diz aqui o versículo 16. A angústia se transformará em alegria. Daqui a pouco, vocês não me verão mais, porém, mais um pouco, e me tornarão a ver. Alguns discípulos comentaram, o que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco, vocês não me verão mais, porém, mais um pouco,
e me tornarão a ver, e ainda eu vou para o Pai? E diziam: que significa esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse: vocês estão discutindo porque eu falei. Daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco e me tornarão a ver? Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Agora, vocês também estão angustiados, mas quando tornarem a me ver, vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Nesse dia, vocês não me farão mais perguntas. Eu garanto a vocês, se pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele a concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Versículo 25. A vitória sobre o mundo. Até agora falei para vocês através de comparações. Está chegando a hora em que não falarei mais através de comparação, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, e não será necessário que eu os recomende ao Pai, pois o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amaram e acreditaram que eu saí de junto de Deus. Eu saí de junto do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Os discípulos disseram: agora estás falando claramente e sem comparações. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que é inútil alguém te fazer perguntas. Agora sim, acreditamos que saíste de junto de Deus. Jesus disse: agora vocês acreditam? Vem a hora, e já chegou, em que vocês se espalharão cada um para o seu lado e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, queridos, eu termino a leitura do capítulo 16, para a glória de Deus, onde é uma leitura muito rica para nossa compreensão. E João está aqui apontando claramente, os ensinamentos através da palavra de Deus. E nos traz aqui, deste versículo de 1 a 4 ao 15, que a palavra de Jesus se dirige agora aos discípulos, preparando-os para a missão futura que eles iriam ter. A mesma perseguição e marginalização que eles agora sofrem se repetirá mais tarde em relação a qualquer sociedade e sistema religioso, que acoberta a injustiça, porque o cristianismo é radicalmente diferente e contrário ao mundo.
João também está nos ensinando que através do testemunho dos discípulos, o testemunho de Jesus continua na história, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos, então, eles se tornam capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e a partir da ação de Jesus, seja em qualquer lugar, seja em qualquer tempo, seja em qualquer época. Eles irão testemunhar, mostrando o quê? Mostrando aquilo que Jesus ensinou e que nós estamos também aprendendo nesse tempo atual. Então, João está nos dizendo aqui que o Espírito Santo, né, é quem guia, é quem conduz os discípulos se tornarem capazes de fazer essas coisas, interpretar o mundo a partir da palavra, a partir da ação de Jesus, seja em qualquer lugar, seja em qualquer época. Eles irão testemunhar, mostrando exatamente que o pecador é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores. E o Senhor ainda diz para os discípulos, né? Ele dá o significado do pecador, do justo. O pecador, já falei aqui, que é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores, enquanto que o justo é o próprio Senhor Jesus, né? Presente e atuante naqueles que o testemunham. E o Senhor também fala quem é o condenado. O condenado é príncipe ou chefe do sistema que condenou Jesus e continua ainda perseguindo os seus seguidores. Então, amados, João aqui desse modo nos ensina o julgamento de Deus, né, que inverte o julgamento dos homens. Invertem, né? Não invertem, invertem o julgamento do homem. Desse modo, o julgamento de Deus inverte o julgamento do homem. Como? João explica, a morte de Jesus transforma-se em vida e aqueles que o condenaram agora são eles que são os condenados. Amém? A palavra do Senhor, ela é muito rica, é muito poderosa, e eu quero ainda continuar meditando nesta leitura do capítulo 16, onde aqui os versículos 16, né, até o 24 também nos mostra, aponta aqui a morte de Jesus, que significou, mas neste momento aqui, quando ele estava falando com os seus discípulos, João nos ensina que a morte de Jesus significará ausência e tristeza, mas é morte fecunda, pois dará lugar à alegria, uma vez que será o princípio de uma presença nova, a presença do ressuscitado que age mediante ao Espírito Santo de Deus, né? E João está nos dizendo que o que acontece com Jesus acontece com todos. E ele explica, o que acontece com Jesus acontece com todos para dar fruto. O grão de trigo deve morrer, né? Então, a comunidade cristã, ela é chamada ao testemunho que pode ir até a morte, como entrega em favor do homem, morrendo para dar a vida. E ainda para finalizar, nós podemos meditar aqui do versículo 25 ao 33, né, que Jesus não engana os seus seguidores, porque ele mesmo explica, o futuro é tempo de testemunho em meio a lutas e perseguições, mas é também tempo de confiança e paz, pois os cristãos
podem contar com o amor do Pai. E desde já podem estar certo da vitória. O Senhor nos garante esta promessa. E isso é para encher os nossos corações ensináveis de alegria. O Senhor em nenhum momento, Ele mentiu, Ele enganou ninguém. Jesus não engana os seus seguidores. Porque João explica, o futuro é tempo de testemunho em meio a lutas e perseguições, mas é também tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar com o amor do Pai e desde já podem estar certos da vitória. Por quê, amados? Porque Jesus já venceu. O Senhor Jesus já venceu todos os adversários. Para quem acredita nele, no Senhor Jesus, a ordem social injusta que condena o justo inocente já está condenada ao fracasso para sempre. Amém? Aqui eu concluo esta palavra de ensinamento, de vida, de esperança e a alegria, a certeza de que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que zela por todos nós. O Senhor Jesus já venceu todos os adversários. Por isso, ele diz, para que nós venhamos ter paz, porque neste mundo o Senhor disse que nós iríamos ter aflições, mas ele disse também, tenham coragem, eu venci o mundo. E é com esta palavra que eu finalizo, agradecendo cada um de vocês que estão aqui, ouvindo estas leituras, e o meu desejo é que o Senhor encha cada vez mais a sua vida de luz, de paz e de muito amor. Deus Pai Todo-Poderoso, por este momento eu te dou graças. Agradeço pela tua presença real no meio de nós. Agradeço ao Santo Espírito de Deus que nos ensina a respeito de ti, Senhor, sobre todas as coisas. Obrigada, Pai, por nos escolher para estarmos aqui neste ciclo de amor que o Senhor preparou para todos nós. Toma-nos em tuas mãos, guarda-nos, proteja-nos e nos conceda um dia de paz e vitória. É o que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.